Marcos, capítulo 12. Então começou Jesus a falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio enviou um servo aos lavradores para que deles recebessem do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo. A este feriram na cabeça e o ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora tinha ele ainda o seu filho amado. A estes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matem-o, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferira essa parábola, e deixando-o se retiraram. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus? É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxe, perguntando Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns dos sacerdotes que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Respondeu-lhe Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casem, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos no céu. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estai em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que o ouvira discutir e, percebendo que eles havia respondido bem, perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe o reino dos céus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor, como ele é seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. E prosseguindo ele no seu ensinamento, disse: guardai dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas da viúva e por pretexto fazem orações. Estes hão de receber muito maior condenação. Sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 lepres, que valiam 1 quadrante. E chamando ele aos seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento.